Meus irmãos, boa noite. É muito bom estar na casa do Senhor, numa quarta-feira, com frio, com chuva. Vocês vieram. Eu acho que Batista não devia ter medo de chuva. Batista é batizado em água, é imerso na água. É imerso. Quer dizer, água não deve assustar Batista. Mas alguns se assustam. Não pode haver chuva. Parece que são doces demais, são de açúcar. E aí desmancham se enfrentarem a chuva. Mas vejam os irmãos instrumentistas. Vieram com chuva e tudo. A irmã pianista, organista, o irmão Prado. Eu vim também, debaixo d'água. Lógico, de carro, né? O Raimundo, que vocês chamam de Raimundinho, me buscou. E chegamos aqui bem antes da hora. Então, eu estou agradecido a Deus por poder estar aqui. Mas não imaginam a saudade que eu senti do período da minha enfermidade de estar aqui. Eu gosto dos cultos de quarta-feira. Ele aproxima mais, há mais intimidade. A gente cresce junto. Então, é muito importante. Eu mandei para o nosso irmão Guilherme, o roteiro dos últimos estudos que faremos sob minha direção antes do 8 de julho. As marcas do genuíno discípulo nas palavras de Jesus. Eu quero recordar este tema de que nós tratamos já há algumas semanas, para que a gente fixe verdades importantes para a nossa vida. Charles Spurgeon foi o grande pregador do século XIX, uma figura notável. Ele enchia o auditório, o Tabernáculo de Londres, com 10 mil pessoas. Ele pregou um sermão uma vez sobre características dos discípulos. Desse sermão eu respigo, eu colho. Respigar é colher as espigas. Alguns elementos e os adapto ao propósito de nossos estudos. Jesus diz claramente o que é ser discípulo. Jesus não diz em meias palavras. Jesus diz em palavras inteiras. Aquele que não aborrecer pai, mãe, esposa, filhos, por amor de mim, não pode ser meu discípulo. O que é aborrecer? É amar menos. É isso. Não é levar ao aborrecimento, é amar menos. Quer dizer, na nossa escala de amores e de valores, Jesus tem que estar acima de todos os valores. Nosso amor a Jesus deve superar todos os amores. E eu citei o exemplo de Salomão Ginsburg. Era um judeu. Ele aceitou Jesus como Salvador, ele foi expulso de casa. Ele veio ser missionário, veio para o Brasil, foi um dos fundadores da obra batista no Brasil. Salomão Ginsburg. Ele era chamado judeu errante no Brasil, mas foi rejeitado pela família, porque ele preferiu Jesus. E Jesus era o Senhor dele. Ele, por exemplo, foi o fundador da obra batista em São Fidélis, minha terra natal. São Fidélis fica no estado do Rio de Janeiro. Estava pregando em praça pública e ia sendo espancado, porque o padre local contratou um grupo de homens que vieram com porretes grandes para bater nele. Mas Deus o livrou. Ele foi ao Rio de Janeiro, aliás, a Niterói, obteve autorização oficial para pregar, voltou a São Fidélis e continuou pregando. Hoje a igreja de São Fidélis tem bem mais do que 100 anos. E São Fidélis tem produzido muitos pastores para os batistas e, quiçá, para outras denominações. Salomão Ginsburg foi um servo de Deus. Ele teve Jesus como principal Senhor da sua vida.
Então eu relembro, porque já vimos isto em um dia passado, o genuíno discípulo de Jesus, a ele serve de coração inteiro. Não se pode servir a Jesus com a metade do coração. A metade servir a Jesus, a metade servindo a outros, ou outras razões de viver. Não. Jesus merece nossa lealdade inteira. Eu estive lendo uma coisa interessante, um acróstico feito pelo pastor Manuel Avelino, lá do Paraná. Ele era português e foi um pastor muito abençoado no Paraná. Ele criou a sigla CAFÉ. CAFÉ. Lembrando a declaração de Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, café, de toda a vossa alma, cá, de todas as vossas forças, F, de todo o vosso entendimento, dá café direitinho. Quando você tomar o café, lembre-se disso, que nós devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, de toda a nossa inteligência, todas as nossas energias. Assim como é importante esse amor. O amor de Jesus é exclusivo. Ou você ama Jesus de verdade, ou não pode ser discípulo dele. Ou você o tem como único Senhor de sua vida, você não pode ser discípulo dele. A maior lealdade deste mundo tem que ser a Jesus. E aqueles que morreram como mártires no cristianismo do primeiro século, morreram por sua lealdade exclusiva a Jesus, não a César, que exigia a ereção de templos, de torres, em vários lugares para ele ser adorado. Ele era chamado Senhor, Kyrios. Mas não, o nosso Senhor não é o rei, não é o governador, não é o presidente, é Jesus. E por ele nós damos a nossa vida. Então, ele é mestre exclusivo na nossa vida. É maravilhoso pensar nisso. O discípulo é assim. O genuíno discípulo de Jesus serve a Jesus de coração inteiro. Lucas 14, 26. Não pode reproduzir, irmão Guilherme? É bom a gente lembrar disso outra vez. Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Eu pedi para reproduzir. Vamos ver o versículo. Se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, para você ser discípulo de Jesus, tem que ser dele. Ele é o maior valor na sua vida. Você vive por ele e morre por ele. Isso não nos desobriga de nossos deveres como maridos, como filhos, como pais, como cônjuges. Não. Mas o amor principal é a Jesus. Então, isso é muito importante. Em segundo lugar, o genuíno discípulo de Jesus segue com perseverança a palavra do Senhor. Não é a palavra humana, não são os modismos de nosso tempo, mas a palavra do Senhor. Vejam o que está escrito em João 8,31. João 8,31. Palavras de Jesus. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele. Jesus falou aos que criam: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Se você não permanece na palavra, não pode ser discípulo. Então, o discipulado cristão é radical, é sério. Você não pode servir a Jesus com o coração dividido, coração repartido, ou com um pé no reino de Deus e outro pé fora. Você tem de servir exclusivamente a Jesus como Senhor de sua vida.
Então, se você quer ser discípulo de Jesus, se permanecerdes na minha palavra, palavra de Jesus, sereis verdadeiramente meus discípulos. O terceiro elemento importante, que eu estou recordando apenas, aliás, lembrando ainda o que Jesus diz sobre aqueles que ouvem e não obedecem. Essa palavra aqui de Mateus 7, 24 a 29, é muito importante. Mateus 7, 24 a 29. Vejam só, Mateus 7, 24 a 29. Muitos ouviam Jesus, como ouvem hoje. Ouvem pelo rádio, pela internet, pelas várias vias de comunicação hoje. Mas todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, você ouve e pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então, o que vai acontecer? Versículo seguinte, edificou sua casa sobre a rocha, e a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Quer dizer, quando você ouve a palavra de Jesus e obedece, você está construindo sobre uma rocha. Pode vir tempestade, ventania, chuva, você permanece firme. Há muita casa de gente que está caindo, especialmente diante da tempestade, dos modismos, da incredulidade dos nossos dias. Mas é preciso que mantenhamos a nossa fé firme na palavra, obedecendo a palavra, crendo na palavra. Agora, vejam só o que ele diz: mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, quer dizer, imprudente, louco, que edificou sua casa sobre a areia. Então, o que acontece? Para ele também vêm as provações. A chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa e ela caiu e sua queda foi grande. Quer dizer, a casa de muita gente está caindo. A casa religiosa, a casa da fé, porque é uma fé rasa, é uma fé sem base, uma fé de ausência de obediência. Então, gente, essa noite de chuva e frio, vocês aqui estão ouvindo isto que Jesus falou há 2000 anos. E nós precisamos de crer nessas palavras e obedecer às palavras de Jesus. Eu disse às irmãs, aos homens, aos embaixadores do rei, na homenagem aos pastores, domingo. A minha missão neste mundo não é ser rico, não é ser sábio, ser importante, é ser parecido com Jesus. Essa é a minha missão. Amar como Jesus, ser fiel como Jesus, restaurar pessoas como Jesus restaurou Pedro, que ele o havia negado 3 vezes, que perdoou Tomé, que duvidou dele, que disse que não creria a menos que visse os sinais dos cravos e da lança no seu lado. Sim, meus irmãos, como é importante a gente pensar nisto. Nós precisamos ser discípulos genuínos, de verdade. O genuíno discípulo de Jesus cultiva o amor fraternal. Ora, a fé cristã não é solitária, não é a fé do claustro ou do deserto, não é a fé do ermitão, ou de quem vive fechado no lugar com outros que têm a mesma fé. Não. Nós estamos aí no mundo, espalhados no meio da incredulidade, da maldade, da mentira, da violência, mas mantemos a nossa integridade. É isso que Jesus quer. Você ser quem é, assuma quem você é. Vocês me desculpem falar sobre o assunto, porque eu sei que há muito corintiano nesta zona de São Paulo. Não vou pedir aqui quem é corintiano não, porque posso criar dificuldade. Mas perguntaram a um jogador do Palmeiras, naquele jogo contra o time estrangeiro, lá do Equador, não é isso? O que aconteceu no vestiário, quando o time, no primeiro tempo, perdia de 2-0.
Sabe o que Abel, cujo gênio eu não gosto, de cujo gênio eu não gosto, jeito eu não gosto. Eu gosto da capacidade dele. Eu sei separar o que é ruim do que é bom. Ele disse o seguinte: sejam vocês mesmos, mostrem a sua identidade. Vocês têm identidade de vencedores. O time entrou em campo arrasador. Não sei se vocês viram. Arrasador. Fez 4 gols. 4-2. Quer dizer, mostre a sua identidade. Mostre quem você é. Mostre que você é discípulo. Você está pronto a sofrer por Cristo, a ser zombado por causa de Cristo, a ser humilhado por causa de Cristo, a ser despedido do emprego por causa de Cristo, a não ser promovido por causa de Cristo. Você permanece, mostra a sua identidade. Eu sou de Jesus, como diz o hino. Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, viver com Jesus. Não canto mal não, sabe? Só que eu não canto no coro, eu não dou para coro, mas eu gosto de cantar. Você tem que mostrar que é de Jesus, eu sou de Jesus, aleluia. Eu mostro a minha identidade. E a identidade do crente é o amor. Você fala de Cristo a alguém, e alguém diz assim: olha, não creio em nada que você diz. Vocês são os ignorantes, vocês crentes. Você diga à pessoa: eu vou orar por você. Que Deus tenha misericórdia de você. Pronto. Não insista, não faça como aquele bombeiro lá do Rio de Janeiro, cuja história eu contei, que disse ao sujeito na fila do ônibus: bem disse Jesus, não lanceis vossas pérolas aos porcos. Ah, pronto. O sujeito não era naturalmente palmeirense, avançou contra o irmão bombeiro e rolaram na lama. E esse irmão bombeiro chegou no culto de quarta-feira na igreja, todo sujo de lama. Aí perguntaram: mas Moab Dias, já morreu? Posso falar o nome dele? Moab Dias. Moab Dias, o que aconteceu? Foi por amor a Jesus. Não foi. Foi por imprudência. Ele podia até ter pensado: eu não devo lançar pérolas aos porcos. Diz: olha, eu vou orar por você. Você não crê, mas eu vou orar. Pronto. Agora, dizer ao sujeito: não vou lançar pérolas aos porcos, não é? Não deis as coisas santas aos cães. Cão e porcos aí são figuras, são metáforas. São aqueles que não entendem de nada, respondem negativamente o evangelho, agridem. É isso. Então você ore pelas pessoas, peça discernimento a quem falar e como falar, mas fale com amor. Transmita a verdade em amor, não com raiva. Ora essa. Nunca a raiva, o ódio, abençoou alguém. Nunca. Então, o genuíno discípulo de Jesus cultiva o amor fraternal. João 13, 34 e 35. Os irmãos podem ver e reproduzir. Eu estou reproduzindo, nós já tratamos desse tema. Estou propositadamente repetindo. Não pense que é velhice, não. O velho repete muito, né? Mas é propositado isso. É de caso pensado. Eu vos dou um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, como Jesus amou os discípulos. Amou-os até o fim. Amou Judas. A última palavra que Judas ouviu no mundo foi de Jesus. E qual foi a palavra? Amigo, a que vieste? Ele vinha à frente de um grupo enorme, armado, para prender Jesus. Amigo, a que vieste? Não precisa tratar o inimigo de inimigo. Prefira tratá-lo de amigo, porque Jesus o ama. Você não é meu amigo, mas Jesus ama você, eu amo também. Pronto. Sim, meus irmãos, que vos ameis uns aos outros. É um amor que busca, então, nisto todos saberão que sois meus discípulos. Portanto, o amor é a nossa identidade. Você, quando chega no hospital, já
estive 10 dias internado e agora minha esposa já vai para 10, e eu chego lá, me pede a identidade. Eu mostro minha carteira de motorista, que vale até 2024, e eu vou renovar, com 90 anos, vou. Ora essa, eu estou enxergando bem. Só não dirijo à noite por causa dos meus filhos, meus netos. Vou, não é bom dirigir à noite, é perigoso para o senhor não enxerga. Eu enxergo, mas eles dizem que não, eu acredito. Então, eu não dirijo à noite, agora de dia dirijo. Hoje fui ao hospital, visitei minha esposa, voltei. Fui ao mercado, fiz compras, voltei. Ora, mas à noite, para obedecer meus filhos, eu não mando. Aí vem, o Raimundo foi me buscar. Sabe que até certa idade a gente manda nos filhos. E depois de certa idade da gente, os filhos mandam na gente. É melhor você obedecer. Quando ficar velhinho, obedeça. Sabe? Não desobedeça não. Você paga um alto preço. Estou falando aos idosos, de cabelo branco. Eu não sei se alguém da minha idade aqui, ou mais até. Quem tem mais de 89, levante a mão. Ninguém. Então, eu sou o mais velho dessa turma. Então, os filhos mandam na gente. E a gente trata de obedecer. O genuíno discípulo cultiva o amor fraternal. Veja o que o amor faz. Que amor é esse que Jesus quer que haja entre nós? Vamos ler lá na tela? Leiam juntos. Não, é o amor que busca. Onde é que está? O amor que busca, o amor que valoriza, o amor que busca relacionamentos saudáveis, o amor que recupera, o amor que consola o sofrimento e a morte, e o valor testemunhal do amor cristão. Se, meus irmãos, o testemunho dos incrédulos no primeiro século era: vejam como eles se amam. Era o amor que mais impactava o mundo. E por isso a igreja cresceu extraordinariamente no primeiro século. Quando não havia templos, as igrejas se reuniam nas casas, mas eles se amavam. Então, nós provamos o nosso amor e que somos cristãos se nos amamos uns aos outros. O genuíno discípulo, em quarto lugar, o genuíno discípulo de Jesus produz fruto. Uma vida estéril, uma vida improdutiva, não é vida de discípulo. Você se lembra daquela árvore, daquela figueira, estava frondosa, e Jesus foi colher algum fruto, não encontrou nada. Jesus cometeu um crime ecológico, amaldiçoou a árvore e ela secou. Porque aquela árvore mentiu. Quando uma árvore se tornava frondosa, que já tinha frutos, os frutos aparecem e depois a fronde, até para proteger os frutos. Só que ela enganou, parecia ter frutos e não tinha. Jesus procurou, não tinha nada, Jesus amaldiçoou. Eu não sei quantos de nós merecemos ser amaldiçoados, porque o Senhor não vê frutos em nós, frutos em termos de vida, de testemunho, do que dizem de nós, da nossa reputação, onde andamos, onde servimos, onde trabalhamos. Eu não sei se há vidas que alcançamos, vidas que foram transformadas pelo nosso testemunho. Eu não sei onde estão os frutos. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Então, nós provamos a genuinidade de nosso discipulado quando nós produzimos fruto. Não um fruto eventual, mas continuamente. Não algum fruto, mas muito fruto. Jesus disse claramente: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, um discípulo genuíno, verdadeiro, ele produz muito fruto e sempre. As pessoas que conhecem você falam sobre você, falam na sua ausência: que pessoa extraordinária essa mulher, que pessoa extraordinária esse homem. A presença dele abençoa a gente, a conversa dele ou dela abençoa a gente.
A gente está triste, ele chega e pergunta, ou ela chega e pergunta o que está acontecendo. Ah, meu filho está doente, posso orar por você? Ela ora por nós. Gente, isso é importante, o que dizem a seu respeito. Nisto saberão que sois meus discípulos. Os frutos, tanto quanto o amor que temos uns aos outros. Jesus usa a metáfora, ou a alegoria metafórica, ou a metáfora alegórica da videira. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. O ramo da videira é o mais frágil, o mais feio que existe em qualquer árvore. A gente não dá nada por aquele raminho, mas é através dele que vem o fruto. Mas o fruto não vem do ramo, vem do tronco. Não é isso? Vem do tronco e se expressa nos frutos. Quer dizer, quando nós estamos ligados a Cristo, a palavra dele em nós e nós firmes nele, permanecendo nele, os frutos aparecem na nossa vida. O fruto não precisa de pedir para aparecer, ele aparece. E quanto mais carregada a árvore, mais humilde, ela se inclina, até uma criança colhe. Agora, quando uma árvore não produz fruto nenhum, é empinadinha. Também não produz nada. Ah, que nós tenhamos a humildade da árvore carregada de frutos, como as mangueiras, as laranjeiras da minha infância, na minha terra. Eu nasci em terra de muita fruta e muita coisa boa. Eu colhi milho com meu pai. Papai fez uma caçambazinha pequena, eu usava nas costas, ia colhendo milho e pondo na caçamba. Depois, quando eu estava cansado, papai pegava a dele e me pegava no colo e mais a minha caçamba e levava para casa. Mas eu colhia com ele. Como é bom a gente trabalhar. Sim, o Senhor Jesus é glorificado quando há muitos frutos. Agora, por que há crentes que não produzem frutos? Não sei se vocês se lembram de que houve nos Laranjais de São Paulo, anos atrás, uma doença chamada amarelinho. Lembram-se? Amarelinho. Paulo Maluf era candidato ao governo de São Paulo. Numa das vezes em que ele foi governador. Acho que ele foi mais de uma vez. E então perguntaram a ele numa entrevista, o que o senhor vai fazer para acabar com o amarelinho? Eu acabarei em tantos meses o amarelinho. Só que ele não sabia o que era. Aí consultou agrônomos. O que é amarelinho? Não entendo esse negócio. Me fizeram a pergunta, eu tive que sair com essa. Eu vou acabar. Amarelinho, governador, é um ser, um vírus, que penetra no ramo e impede que a seiva chegue ao fruto. E a laranjinha fica miudinha, amarelinha, mas sem gosto nenhum. Às vezes o fruto do crente é miudinho e ruim, porque há algo que impede a passagem da seiva para o ramo. E esse ser, o amarelinho, é o pecado na nossa vida. Se há pecado na nossa vida, nós não produzimos fruto. Não produzimos, somos estéreis. Ficamos inúteis, a nossa vida se torna dispensável. Podemos até morrer sem deixar saudade. Que é a pior triste, a maior tragédia de um ser humano é morrer sem deixar saudade. Eu quero deixar saudade. Quero mesmo. E quero que vocês vão ao meu funeral. Vocês vão? E se eu for ao seu? Você pensa, vocês podem morrer antes de mim? Não pensem não, eu sou mais velho, mas posso morrer depois de vocês. Bem, meus irmãos, o Senhor é glorificado quando produzimos fruto, muito fruto e fruto bom para a sua honra e a sua glória. Que fiquem